A névoa chegou com elas. Ninguém em Santa Vitória do Mar conseguiria esquecer aquela tarde de março, quando o céu azul se tingiu de cinza em questão de minutos e uma bruma espessa envolveu o vilarejo costeiro como um sudário. Foi exatamente nesse momento que o táxi parou em frente ao Hotel Maré Alta, um edifício centenário de 3 andares que já havia visto dias melhores. 2 mulheres desceram do veículo com uma elegância que parecia pertencer a outra época. A primeira era alta, de cabelos negros, como ônix presos em um coque impecável, vestindo um terno alfaiataria cinza escuro, que contrastava com sua pele pálida. A segunda, ligeiramente mais baixa, tinha cabelos ruivos que cascateavam sobre os ombros e usava um vestido vitoriano, adaptado, em tons de vinho profundo. Ambas carregavam malas antigas de couro, do tipo que não se fabricava havia décadas. O taxista, seu Maurício, um homem que conhecia cada pedra daquela cidade há 50 anos, aceitou o pagamento com mãos trêmulas. Mais tarde, no bar do Zeca, ele juraria que as notas estavam geladas, frias como carne de defunto e que as mulheres não tinham cheiro algum. Menos nem perfume, nem suor, nada. Apenas um vazio olfativo perturbador. Dona Beatriz, proprietária do Maré Alta, recebeu as hóspedes com seu sorriso profissional, mas sentiu um calafrio inexplicável quando a mulher de cabelos negros estendeu a mão para cumprimentá-la. O toque foi breve, formal, mas deixou uma sensação de gelo que subiu pelo braço de Beatriz e se alojou em seu peito. Helena Vasconcelos apresentou-se a morena, sua voz grave e melodiosa, carregando um sotaque indefinível. E esta é minha irmã, Carmela. A ruiva apenas assentiu, seus olhos verdes percorrendo o saguão com uma intensidade desconcertante, como se estivesse catalogando cada detalhe, cada sombra, cada segredo contido naquelas paredes antigas. Precisamos de 2 quartos, continuou Helena, com vista para o mar. Pretendemos ficar indefinidamente. A palavra pairou no ar como um presságio indefinidamente em uma cidade onde turistas raramente permaneciam mais de uma semana. Aquilo soou como uma sentença. Beatriz conduziu-as ao 3º andar, aos quartos 301 e 302, os melhores do hotel. Durante a subida pelas escadas rangentes, notou que nenhuma das duas parecia sequer levemente ofegante, enquanto ela própria precisava fazer pausas a cada lance. E havia algo mais. Seus passos eram silenciosos demais, quase imperceptíveis, sobre a madeira velha que costumava gemer sob qualquer peso. Quando as portas se fecharam, Beatriz desceu correndo até a recepção, onde seu sobrinho Lucas organizava papéis. Liga para Marta, para o Padre Augusto, para o delegado Romero, sussurrou ela, as mãos agarrando o balcão. Diz que elas voltaram. Lucas franziu a testa. Quem voltou, tia? Beatriz olhou para o teto. Para o 3º andar, onde as irmãs Vasconcelos agora se instalavam. E suas próximas palavras saíram embargadas. As mulheres da fotografia, as mesmas da fotografia de 1897, o relógio na parede marcava 18h47. Lá fora, a névoa engolia a cidade. E pela primeira vez em décadas, os pescadores não sairiam para o mar naquela noite. Algo antigo e faminto havia despertado em Santa Vitória do Mar, e o preço dessa vigília seria cobrado em sangue. A casa de Marta Silveira ficava a 3 quadras do hotel, uma construção colonial bem preservada que servia como arquivo histórico não oficial da cidade. Marta, historiadora aposentada de 72 anos, era a memória viva de Santa Vitória do Mar. Quando Beatriz chegou, ofegante à sua porta. Ainda não eram nem 7 da noite, mas a escuridão já se instalara como um manto prematuro. Você precisa ver isso, disse Beatriz, empurrando a porta sem cerimônia. Marta conduziu até seu escritório, onde estantes de mogno abrigavam décadas de documentos, jornais antigos e fotografias. Com mãos trêmulas mais precisas, ela abriu uma gaveta específica e retirou um álbum de couro gasto pelo tempo. Jurei que nunca mais abriria isto, murmurou Marta, folheando páginas amareladas. Depois do que aconteceu em 1983, enterramos esta história, literalmente,
Ela parou em uma página específica. A fotografia em sépia mostrava a inauguração do Hotel Maré Alta, em 1897. Dezenas de pessoas posavam diante do edifício recém-construído, suas roupas vitorianas impecáveis, rostos sérios, conforme exigia a época. Mas no canto direito da imagem, ligeiramente afastadas do grupo principal, estavam duas mulheres. Beatriz sentiu seu estômago revirar. Eram elas, Helena e Carmela Vasconcelos, idênticas em cada detalhe, o mesmo penteado, as mesmas feições, a mesma aura indefinível que as separava sutilmente da realidade ao redor. Isso é impossível, sussurrou Beatriz. Embora soubesse que impossível deixara de ter significado naquela tarde. Marta virou mais páginas. Outra fotografia, de 1924. Durante a festa de São Pedro, as mesmas mulheres, desta vez próximas ao coreto da praça principal. Depois, 1951, no funeral do antigo prefeito. E novamente, em 1983, a última vez, em uma imagem borrada, tirada por um turista alemão, dias antes de seu desaparecimento. Elas vêm a cada geração, explicou Marta, sua voz ganhando o tom professoral de quem repetiu aquela informação muitas vezes para si mesma. Permanecem alguns meses, nunca mais que um ano. E quando partem, ela engoliu em seco, sempre deixam mortos para trás. Beatriz forçou-se a perguntar: quantos? Em 1897, foram 12 doenças súbitas, acidentes inexplicáveis, 2 suicídios e 3 desaparecimentos no mar. Em 1924, 8 mortes, 1951. E em 1983, Marta fechou o álbum bruscamente. 23 pessoas. Quase dizimaram a geração mais jovem da cidade. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Lá fora, a névoa pressionava contra as janelas como uma criatura viva. Minha avó me contou histórias, continuou Marta. Dizia que as irmãs Vasconcelos chegaram a Santa Vitória pela primeira vez em 1653. Quando isso ainda era apenas um povoado de pescadores. Havia um massacre indígena naquele ano. Você sabia? 300 nativos mortos em uma única noite. Dizem que o sangue correu até o maço. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que elas são? Marta levantou-se e foi até a janela, observando a névoa que agora cobria completamente a rua. Minha avó tinha um nome para elas: sanguessugas da alma. Alimentam-se de algo além do sangue, da essência vital, dos segredos mais sombrios, da culpa acumulada. Elas não apenas matam, Beatriz. Elas revelam. Cada morte que causam expõe os pecados ocultos das vítimas e de toda a cidade. Um estrondo de trovão sacudiu a casa. Embora não houvesse nuvens de tempestade, apenas aquela névoa antinatural. Precisamos reunir o conselho, disse Beatriz. A igreja de Santa Vitória do Mar tinha quase 400 anos. Suas paredes de pedra testemunhas silenciosas de gerações de pecados e penitências. Às 9 da noite, 6 pessoas se reuniram na sacristia, longe de olhos curiosos. Beatriz, Marta, o Padre Augusto, o delegado Romero, a médica doutora Silvia Campos e o velho pescador Damião, o mais antigo morador ainda vivo. Achei que tivéssemos mais tempo, disse Padre Augusto. Um homem de 50 anos cujos cabelos grisalhos pareciam ter embranquecido apenas naquela noite. Meu predecessor deixou registros. Dizia que elas seguiam um ciclo, apareciam a cada 40 anos. Desde 1983, se passaram apenas 42. Os ciclos estão se encurtando, observou Marta, espalhando documentos sobre a mesa de madeira escura. Entre 1897 e 1924 foram 27 anos. Entre 1924 e 1951, também 27. Mas de 1951 a 1983 foram 32 anos. Algo está mudando. Damião, cujo rosto parecia esculpido pelo vento, e Salmarinho, de 89 anos de vida, bateu sua bengala no chão. Eu tinha 7 anos em 1951. Lembro delas. Minha mãe me proibia de olhar diretamente para aquelas mulheres. Dizia que elas podiam ver dentro da gente, ver as coisas ruins que escondíamos. E podiam, confirmou o delegado Romero,
um homem corpulento de 40 anos que herdara o cargo do pai. Meu pai estava aqui em 1983. Era policial raso na época. Contou que cada vítima, cada morte, revelava segredos. O banco desviando dinheiro, casos de adultério, um professor abusando de alunos. As mortes eram específicas, quase teatrais, expondo a hipocrisia de cada um. Doutora Silvia, que mantivera silêncio até então, finalmente falou: vocês estão descrevendo entidades que se alimentam de culpa coletiva. Parasitas psíquicos, que crescem com os segredos de uma comunidade. Santa Vitória sempre foi uma cidade de aparências, onde todos fingem não ver os pecados dos vizinhos. Somos o banquete perfeito. Um vento gélido soprou pela sacristia, fazendo as velas tremerem. Padre Augusto fez o sinal da cruz. Precisamos entender. O que querem? Disse Beatriz. Por que voltam? O que as traz aqui, especificamente? Marta folheou seus documentos até encontrar uma página específica, menos um texto em português. Arcaico, quase ilegível. Encontrei isto nos arquivos da diocese. É um relato de 1655, 2 anos após o massacre. Um padre jesuíta escreveu sobre 2 demônias que emergiram do sangue derramado, nascidas da culpa coletiva pelo genocídio indígena. Genocídio? Repetiu Romero. Os fundadores de Santa Vitória não foram heróis desbravadores, explicou Marta amargamente. Foram assassinos, massacraram uma aldeia inteira de índios tupinambás para tomar estas terras, 300 almas, incluindo mulheres e crianças, e fizeram isso traindo uma aliança de paz. O silêncio que se seguiu era denso como a névoa lá fora. As irmãs Vasconcelos são a própria culpa materializada, concluiu Marta. Elas retornam porque esta cidade foi fundada sobre sangue inocente e nunca houve expiação. Cada geração acumula novos pecados, novos segredos, alimentando-as. E elas vêm coletar Damião Lavantusse com dificuldade, apoiando-se na bengala. Em 1983, tentaram matá-las. Queimaram o quarto do hotel com elas. Dentro, no dia seguinte, apareceram na praça sem um arranhão. E as mortes que se seguiram foram as piores. Então não podemos matá-las, concluiu Romero. Não da forma convencional, respondeu Padre Augusto, retirando um livro antigo de sob sua batina. Enquanto o conselho deliberava na igreja, o Hotel Maré Alta permanecia em silêncio artificial. Lucas, o sobrinho de Beatriz, fazia sua ronda noturna pelos corredores, verificando portas e janelas. Aos 23 anos, ele não acreditava nas histórias da tia. Superstição de gente velha, pensava. Quando passou pelo 3º andar, notou que a porta do quarto 301 estava entreaberta. Uma luz suave, como de belas, vazava para o corredor. Contra seu melhor julgamento, Lucas aproximou-se e espiou pela fresta. Helena e Carmela estavam sentadas diante de um espelho antigo, que definitivamente não fazia parte da mobília do hotel. A superfície refletora ondulava como água e dentro dela, Lucas podia ver cenas, fragmentos de memórias. Não as suas próprias, mas de toda a cidade. Viu o prefeito Cardoso aceitando propina de uma construtora, a professora Marina e um motel com o marido de sua melhor amiga, o dono da farmácia diluindo medicamentos para aumentar lucros, o pastor da igreja evangélica desviando dízimos, segredos. Dezenas, centenas deles, fluindo pelo espelho como um rio de culpa. As irmãos não falavam, apenas observavam. E Lucas percebeu que estavam se alimentando daquilo. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era natural. Suas peles pálidas ganhavam um rubor quase imperceptível. Fascinante, não é? A voz de Helena o fez gelar. Ela não tinha virado a cabeça, mas de alguma forma sabia que ele estava ali. Tantos segredos em uma cidade tão pequena. Vocês se devoram uns aos outros por dentro. Lentamente. Dia após dia. Lucas tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam. Carmela finalmente se virou, seus olhos verdes fixando-se nele com intensidade sobrenatural. Você também tem segredos, Lucas, disse ela, sua voz como mel envenenado. Segredos que corroem sua alma. Quer vê-los? O espelho se transformou, e Lucas
Viu a si mesmo. Uma noite, 6 meses atrás, o corpo de Sofia, sua namorada, no fundo do penhasco. Não tinha sido acidente. Eles haviam discutido sobre o filho que ela carregava. O filho que Lucas não queria. Ele a empurrou. Apenas um empurrão, disse a si mesmo durante meses. Mas todos pensaram que ela escorregou, sozinha. Não, gemeu Lucas, lágrimas escorrendo. A verdade sempre vem à luz, sussurrou Helena. Nós apenas aceleramos o processo. Lucas correu, desceu as escadas aos tropeções, atravessou o saguão e saiu para a névoa. Correu pelas ruas desertas de Santa Vitória, sua mente fragmentando sob o peso da culpa finalmente confrontada. Correu até o penhasco, até o mesmo lugar onde Sofia morrera. E quando o delegado Romero encontrou seu corpo na manhã seguinte, espatifado nas rochas abaixo, havia uma carta no bolso de Lucas. Uma confissão completa, escrita com letra trêmula, mas legível. Cada detalhe sórdido do assassinato exposto. Na cidade, telefones começaram a tocar antes mesmo do sol nascer. A notícia se espalhou como fogo. Lucas, o garoto simpático do hotel, era um assassino. Sofia não havia escorregado. E quantas outras mentiras existiam sob a superfície tranquila de Santa Vitória do Mar? No quarto 301, Helena fechou o espelho antigo com um sorriso satisfeito. A primeira peça caiu, disse ela, e as outras seguirão, completou Carmela, como sempre seguem. Lá fora, a névoa começou a pulsar, como se respirasse. A morte de Lucas abalou Santa Vitória, como um terremoto. Beatriz entrou em colapso quando Romero lhe entregou a carta de confissão. Sua família, seu hotel, seu nome, tudo manchado pelo sangue de Sofia. Mas o pior estava apenas começando. No terceiro dia, após a chegada das irmãs Vasconcelos, o prefeito Cardoso foi encontrado morto em seu escritório. Enforcamento, concluiu a perícia. Mas sobre sua mesa, planilhas detalhadas de anos de corrupção estavam cuidadosamente organizadas, como se ele próprio tivesse preparado sua própria acusação póstuma. 3 milhões de reais desviados, contratos fraudulentos. Famílias inteiras arruinadas por suas decisões corruptas. A professora Marina não morreu, mas desejou ter morrido. Na manhã do quarto dia, ela acordou para encontrar fotografias espalhadas pela cidade inteira, menos imagens explícitas dela com diversos homens casados, incluindo o marido de sua melhor amiga, o pastor, até mesmo o falecido prefeito. Cartazes colados em postes, cópias enfiadas embaixo das portas, publicadas anonimamente nas redes sociais. Ela fugiu da cidade naquela mesma tarde, mas sua filha adolescente ficou, tendo que enfrentar o olhar de julgamento de todos. O dono da farmácia, Sr. Tavares, teve um fim mais criativo. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente no quinto dia, derrubando frascos incapaz de manipular os medicamentos que por anos havia diluído. Quando tentou beber água, vomitou sangue. Todos os remédios falsos que vendera voltaram para a sombra literalmente. Seu corpo rejeitava qualquer substância, como se tivesse desenvolvido alergia a tudo. Morreu de desidratação em 72 horas, delirando sobre crianças que não conseguiu salvar. A cidade entrou em paranoia coletiva. Vizinhos olhavam uns para os outros com suspeita. Quem seria o próximo? Que segredos seriam revelados? Famílias trancavam-se em casa. O comércio fechou. A igreja, ironicamente, ficou lotada de pessoas buscando absolvição preventiva. Mas Padre Augusto tinha outros problemas. O livro que retirara na reunião do conselho era um grimório do século XVII, escrito pelo mesmo jesuíta que documentara a primeira aparição das irmãs. Dentro dele, um ritual, não de destruição, pois elas não podiam ser destruídas, mas de banimento temporário. Requer um sacrifício, explicou ele ao conselho reduzido, agora sem Lucas e traumatizado pela cascata de horrores. Alguém sem culpa-o deve oferecer-se voluntariamente. Deve confrontar as irmãs e absorver todo o peso dos pecados da cidade, morrendo no lugar de todos os outros. Isso é loucura, protestou Romero. Quem em Santa Vitória está livre de culpa? Os olhos de todos se voltaram para Damião. O velho pescador permaneceu impassível, seus olhos cansados, mas claros. Eu vi elas em 1951,
disse ele calmamente. Mataram meu pai. Ele era um bêbado violento que espancava minha mãe. Elas revelaram isso e ele se jogou no mar amarrado em correntes. Passei minha vida tentando ser diferente dele. Nunca bebi. Nunca levantei minha mão para minha esposa ou filhos. Vivi simples, honesto. Damião. Começou Marta. Não, interrompeu o velho pescador, sua voz firme apesar da idade. Deixe-me terminar. Passei minha vida sendo honesto. Mas há uma coisa. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Minha esposa, Conceição, morreu há 15 anos. Câncer. Sofreu horrivelmente nos últimos meses. Uma noite, quando a dor estava insuportável e os remédios não funcionavam mais, ela me implorou. Queria que eu terminasse aquilo. O silêncio na sacristia era absoluto. Eu coloquei um travesseiro sobre seu rosto. Continuou Damião, lágrimas silenciosas escorrendo. Segurei até ela parar de se debater. Disse a todos que ela morreu dormindo. O médico assinou o atestado sem questionar. Afinal, ela estava terminal mesmo. Mas eu a matei por misericórdia. Talvez por amor. Mas ainda assim, a matei. Padre Augusto fechou os olhos. Então não temos ninguém puro o suficiente. Ninguém nunca teve, disse uma voz da entrada da sacristia. Helena Vasconcelos estava ali, elegante como sempre, seu vestido negro parecendo absorver a luz das velas. Essa sempre foi a beleza trágica da humanidade. Vocês constroem códigos morais impossíveis e depois se torturam por não conseguirem segui-los. Carmela apareceu ao seu lado, sorrindo suavemente. Damião poderia ter sido seu salvador, se tivesse permanecido calado sobre seu ato de piedade. Mas a culpa é uma amante exigente, não é? O que vocês querem? Explodiu Romero, sacando sua arma. Helena nem olhou para a arma. Queremos o que sempre quisemos. Expiação. Esta cidade foi erguida sobre 300 cadáveres inocentes. Cada geração acumula novas dívidas de sangue. Nós apenas cobramos os juros. Vocês matam inocentes para vingar inocentes, gritou Beatriz. Que justiça é essa? Nós não matamos ninguém, replicou Carmela calmamente. Nós apenas seguramos o espelho. São vocês que não suportam ver seus próprios reflexos. Lucas matou a si mesmo. Cardoso enforcou-se. Tavares envenenou-se com sua própria culpa. Nós apenas revelamos a verdade. E continuaremos revelando, acrescentou Helena, até que toda podridão seja exposta. Até que Santa Vitória encare seus demônios. São ainda 19 dias até completarmos nosso ciclo. 19 dias para que cada segredo seja desenterrado. Quantos morrerão? Perguntou Marta. Helena inclinou a cabeça, como se fizesse cálculos. Dos 240 habitantes permanentes, 73 carregam culpas suficientemente graves. Mas a exposição afetará todos. Famílias se despedaçarão. Alianças ruirão. No final, talvez 50 sobrevivam fisicamente, psicologicamente. Ela sorriu. Talvez nenhum. Romero apontou a arma diretamente para Helena. Vou acabar com isso agora. Tente. Ela o desafiou. O delegado atirou. 3 vezes a queima-roupa. As balas atravessaram Helena como se ela fosse névoa alorrando-se na parede atrás. Ela nem piscou. Violência não é a resposta, disse Carmela. Aliás, delegado Romero, falando em violência, deveria contar a eles sobre aquele prisioneiro em 2019. O que você fez quando as câmeras estavam quebradas? O rosto de Romero empalideceu. Oh. Até amanhã. Despediram-se as irmãs em uníssono, dissolvendo-se literalmente em névoa, que escoou pela porta. Todos olharam para Romero, que havia caído de joelhos, tremendo. Romero não esperou o amanhecer. Sua confissão chegou por e-mail a toda a cidade às 4 da manhã. Detalhes horríveis sobre como o espancara até a morte um prisioneiro que o insultara, forjando depois um suicídio na cela. Mas ele não se matou. Simplesmente desapareceu, deixando sua viatura abandonada na beira da estrada. Os 19 dias se transformaram em um inferno metódico. A cada manhã,
Novos segredos. O médico que trocava diagnósticos por favores sexuais. A diretora da escola, que desviava a merenda. O líder comunitário, que abusava de crianças sob seu cuidado. Alguns morriam, outros enlouqueciam, muitos simplesmente fugiam, mas a mancha permanecia. Santa Vitória do Mar se tornou uma cidade fantasma. Turistas cancelaram reservas. Empresas fecharam. As famílias que permaneceram o fizeram por não terem para onde ir, trancadas em suas casas, rezando para não serem as próximas. Na igreja, Padre Augusto estudava o Grimório obsessivamente, procurando uma brecha, uma alternativa. Marta o ajudava, ambos trabalhando 18 horas por dia. Foi ela quem encontrou a passagem crítica, escrita em latim nas margens do livro. As devoradoras de pecados não podem ser destruídas, pois são feitas da própria essência da transgressão humana, mas podem ser banidas se a fonte de seu poder for cortada. Somente quando a culpa original for expiada, quando o sangue fundador for reconhecido e honrado, elas perderão seu domínio. A culpa original, murmurou Marta. O massacre de 1653. Beatriz, que perdera tudo, o sobrinho, o hotel, sua reputação, olhou para eles com olhos vazios. Como expiamos um genocídio de quase 400 anos? Construir um memorial, pedir perdão aos espíritos dos massacrados, devolver as terras aos descendentes. Damião, ainda vivo, mas envelhecido anos, em poucos dias assentiu. Será o fim de Santa Vitória como conhecemos. Já é o fim, disse Beatriz simplesmente. No 18º dia, os sobreviventes se reuniram na praça central. 53 pessoas. Tudo o que restava. Padre Augusto liderou a cerimônia, menos uma confissão coletiva do crime fundador, transmitida ao vivo pela internet para que o mundo testemunhasse. Leram os nomes das 300 vítimas tupinambás, um por um. Prometeram devolver as terras, dissolver a cidade, plantar uma floresta sobre as ruínas como memorial vivo. Quando o último nome foi pronunciado, a névoa começou a recuar. Helena e Carmela apareceram pela última vez na praça, diante de todos. Mas algo havia mudado. Elas pareciam mais translúcidas, menos sólidas. Vocês finalmente entenderam, disse Helena, e havia algo que quase soava como alívio em sua voz. 372 anos, esperando que alguém tivesse coragem de admitir a verdade. Nós fomos as primeiras vítimas, revelou Carmela. Irmãs tupinambás, curandeiras da aldeia, nos torturaram por dias antes de nos matar, querendo que revelássemos segredos de nosso povo. Morremos sem falar, e nosso ódio, nossa dor, nossa sede de justiça, materializou-se e transformou-se em algo que transcendeu a morte. Vocês nos prenderam aqui, continuou Helena, obrigadas a retornar geração após geração, alimentando-nos da culpa que vocês se recusavam a reconhecer. Mas agora, ela olhou para as próprias mãos, se dissolvendo. Agora, podemos finalmente descansar. O sangue foi reconhecido, o crime confessado. Vocês pagaram o preço, disse Carmela, sorrindo pela primeira vez, com algo além de crueldade. E Santa Vitória pagou também. Elas se dissolveram na brisa da manhã, e com elas foi a névoa, revelando um céu azul que a cidade não via havia 18 dias. Os sobreviventes cumpriram suas promessas. Santa Vitória do Mar foi oficialmente dissolvida 6 meses depois. As terras devolvidas, uma floresta plantada, um memorial erguido com 300 nomes gravados em pedra. E nas noites de lua cheia, dizem os poucos que ainda visitam, o memorial, 2 mulheres podem ser vistas caminhando entre as árvores, não mais caçando, mas finalmente livres, guardando o lugar onde suas vidas terminaram e seu tormento começou. Algumas dívidas levam séculos para serem pagas. E algumas verdades, por mais dolorosas, são o único caminho para a redenção.